Olá, bem-vindos a mais um programa Vida Consciente. Estamos aqui no Centro de Especialidades Ortopédicas em Novo Hamburgo com o Dr. Eric de Carvalho e vamos trazer aqui uma conversa, como sempre, despojada, conhecendo um pouco não só do Dr. Eric, da sua especialidade, né, que é a ortopedia com a especialidade em mãos, mas sim o que tem por trás, não só das mãos do Dr. Eric, mas o que tem por trás deste profissional, dessa pessoa, desse pai, né, que me confessou aqui que tomou uma surra, né, de sono aqui nesses últimos dias. Então sejam bem-vindos a mais um programa. E Eric, obrigado por estar aqui. A gente está aqui num intervalo entre consultas aqui, conseguimos um espacinho aqui na clínica para conversar. Obrigado. Eu que agradeço o convite e estou à disposição, espero que eu esteja à altura, né, dessa conversa. Não, que isso. Como estava te comentando e como a gente busca aqui, é desmistificar, é uma das áreas que a gente tem dentro do programa, chama saúde e bem-estar. Então, de novo, toda a ótica que a gente acredita é exatamente essa, é mostrar um pouco da pessoa, né, da pessoa que está por trás, da pessoa que está lá, aqui, né, como chegou até aqui, o que ela faz, não só da porta do consultório para dentro, né, não só na mesa de cirurgia, mas quem é, o que motiva, o que motivou a ser quem é hoje. Eu vou começar por um ponto que tu me comentou antes, tu me dá a permissão de usar as palavras que são: eu não saberia ou não conseguiria ser outra coisa a não ser o que eu sou hoje. Isso é uma coisa assim que cada pessoa tem a sua vocação. A minha vocação é ser médico. Minha família trabalha num ramo completamente diferente, eu fugi completamente desse ramo. Eu demorei alguns anos para entrar na faculdade de medicina, até foi bem frustrante isso, né? Até conseguir entrar. E no primeiro dia que eu pisei o pé na faculdade, que eu coloquei o pé dentro, eu disse: não, é aqui que eu tenho que estar. Eu estou no lugar certo. E daí foram longos anos, árduos anos, né? Até se formar médico, até fazer a formação toda e até chegar até aqui. Mas no meu caso foi mais simples e pura vocação, sonho. Como tu chegou nessa vocação? O que te levou a te dar a certeza que era isso que tu... Aquela coisa das crianças, né? Tá no colégio, cada um quer ser alguma coisa. Eu quero ser astronauta, eu quero ser engenheiro, senão eu quero ser médico de osso. Sempre? Desde os 6 anos de idade. Algo que nasceu comigo. Eu sou muito feliz e realizado porque eu faço o que eu gosto. Eu sei que me toma tempo, eu sei que às vezes me custa o convívio familiar, mas é um sonho, e para mim é um sonho diário, poder levantar e trabalhar no que eu gosto. Isso é uma das coisas interessantes que a gente vê, né? Eu tenho um filho de 6 anos de idade, e ele diz a mesma coisa: o que tu quer ser, filho? Eu quero curar as pessoas. Tá bom. Ele quer ser tenista também, né? Então a gente sabe que também tem outras nesse meio, né? Mas e isso tá lá dentro, né? Eu lembro desses dias eu estava em casa, o que eu fiz? Acho que eu queimei o dedo. Daqui a pouquinho vem ele: para, pai, para. Vem ele com um copo d'água, bota o dedo aqui dentro para parar de doer. Então isso é uma das coisas que... Só para constar, ele tá certo, tá? Eu botei o dedo, não deixaria de fazer, sem saber se está certo ou não, né? Mas tu conseguir ter essa condição, né, de convicção de manter o que tu espera, o que tu gosta, o que tu acredita, e ter a estrutura que te comporte isso, né? Foi muito difícil para o meu pai
entender que eu não ia seguir a empresa. Muito difícil, porque nós brigávamos muito, eu e ele, por sermos completamente diferentes. O meu pai é aquele cara que foi criado para trabalhar e trabalhava das 8 às 23, todo santo dia. E para mim era muito difícil, porque eu não me via sentado atrás de uma mesa, né, num telefone ou num computador, fazendo o trabalho que a firma tinha de compra, de venda, né, de entrega. Para mim, eu queria era estar junto das pessoas, eu queria era estudar, eu queria era, como disseste teu filho, curar as pessoas, fazer o bem. Né? Primordialmente isso. E foi uma coisa que foi se moldando ao longo dos tempos. Né? Foi se moldando quando eu me tornei atleta, e até o fato de tornar atleta, de se quebrar tanto, também te leva para um outro lado. Né? Eu vivi em clínica ortopédica. Né? Qual é o judoca que não vive em clínica ortopédica? Então, foi divertido também ver esse lado se formar, né? De entender e ficar na frente do raio-x e ficar olhando, não entendendo nada, mas ficar olhando junto. Então foi divertido e ao mesmo tempo é bem gratificante. Acho que gratidão é a principal palavra que eu tenho da minha vida. Eu não tenho arrependimentos em relação à minha escolha. Nenhum. Isso é um dos pontos, acho que principais que a gente tem que carregar com a gente, né? Porque dentro do que a gente estava comentando sobre, entre aspas, o nome do programa Vida Consciente, e eu acredito no nome, exatamente isso que eu busco daqui, é a nossa consciência sobre o que a gente é, do que a gente está fazendo, do que a gente quer, como é que a gente estrutura a nossa vida, o nosso caráter e o que a gente representa dela na sociedade, né? Então, para mim é uma coisa muito complexa a vida de um médico, né? Dentro da ótica de tu estar mexendo no bem mais... bem mais precioso de todos, né? Não só o teu. Porque tu tens a tua família, eu tenho a minha, e nós sabemos o quanto, né, a saúde vale, né? Qual é o custo pessoal que ela tem. Né? Tu cuidar da tua saúde tu pode trazer benefícios extremos, né? Tanto pela qualidade de vida, tempo de vida, né? E com o fato do lado oposto também te traz custos muito altos, né? Por exemplo, eu perdi meu pai muito jovem, meu pai trabalhou e não se cuidou. Eu segui completamente o lado oposto dele, né? Eu não fumo, eu não bebo, né? Eu estou um pouco relaxado na atividade física até agora, em função do trabalho, mas já estou buscando retomar isso, né? Porque para um atleta ele não consegue ficar muito tempo parado. Sim. E o importante é tu saber pesar, né, os prós e os contras de tudo, saber aonde isso vai te levar. Acho que essa é a questão. O mais importante para mim, minha família vem em primeiro lugar, meu trabalho é o que eu amo fazer, mas a minha família está sempre na frente. E tem que ser, né? Com base disso, eu acredito muito nesse modelo, e não tem como ser diferente. A forma de tu enxergar o mundo, dando esse valor devido, muda completamente, né? Eu estava te comentando, o pessoal daqui do outro lado das câmeras que me escuta, eu viro repetitivo, mas eu passei, sei lá, mais de 20 anos fora, como empresário, morando em São Paulo, Brasília, fora do Brasil e coisa e tal, e saí de lá para estar morando no campo agora, por questões de valores, porque é bem essa, a gente vai envelhecendo e a vida é só uma. O meu grande sonho de vida como médico era trabalhar num serviço universitário. Não. Então, quando eu voltei do estágio, levei mais alguns anos até me assentar e tive um convite para voltar para a minha universidade, para a PUC, na área que eu trabalhava. Eu fui preceptor durante 6 anos, quase 7 anos. E eu vim morar aqui em Novo Hamburgo em 2012. E em 2014, meu filho tinha quase 1 ano. E aí minha mulher me disse assim, mas vem cá. Tu tem um filho, nós lutamos muito para ter um filho, ele está aqui, tem quase 1 ano e tu não vai estar em casa? Aí eu olhei e digo, tu tem razão, eu estou repetindo o modelo do meu pai. Aí eu saí do serviço universitário, que foi uma grande frustração, eu tenho que admitir, é uma coisa que eu adorava estar lá. Trabalhar com cirurgias, com residentes, com pesquisa, com as coisas. E eu vim trabalhar só exclusivamente no serviço privado. Financeiramente é bom,
né? Mas me propiciou o quê? Eu poder almoçar em casa alguns dias, eu poder jantar em casa todos os dias, a buscar ir no colégio 2 a 3 vezes por semana, a poder estar junto da minha filha menor desde o dia que ela nasceu, e estar junto e estar participando ativamente da criação. O que às vezes, infelizmente, não é muito comum, né, na vida médica. Na vida médica isso é mais complexo ainda do que em muitas profissões, né? Mas também é gratificante, também é muito gratificante, né? Poder estar na apresentação do Dia dos Pais, poder estar, ver a tua filha se desenvolver, poder ver teu filho criar as próprias asas, já lentamente, mas criar as próprias asas. Então também é fantástico. Essas coisas que... Esse é um dos motivos de eu também ter vindo para Novo Hamburgo. Meu medo todo era fazer isso em São Paulo, na época morando lá. Mas, teu filho vai fazer uma apresentação e tu começou a chover, pegou aquele trânsito, levou 3 horas, como é que tu faz, né? Então é um processo que, né, de fato são valores, né? São valores. Eu quero conversar com o Eric, eu acho que a gente vai dar uma pausa agora para o intervalo, e eu quero entrar um pouco num assunto que para mim é extremamente importante, eu gosto muito, que é a visão do médico, né, para com o indivíduo do outro lado. A gente conversou um pouquinho sobre isso e a visão do Eric é uma visão, acho que, muito clara, muito humana sobre essa questão. Olá, estamos de volta com o nosso programa Vida Consciente. E como eu tinha comentado, Eric, sobre a ótica de como enxergar o indivíduo como um todo, né? Como é que dentro da nossa realidade, a gente até falado do conceito de visão Oriente versus versão Ocidente, versão de como enxergar o paciente ou o indivíduo como um todo, e como a gente tem o conceito das subdivisões aqui, especializações dentro da área médica. É interessante como isso funciona para o médico. Nós entramos na faculdade e aí nós temos aquela questão de aquela formação global. Tu entra para a faculdade querendo salvar o mundo. O médico é assim, a maioria dos médicos entra na faculdade querendo salvar o mundo, atender todo mundo, fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Durante a faculdade tu começa a te dar conta que tu não vai conseguir, tu vai ter que seguir uma área. E aquela área vai ter que ser por afinidade. Tem pessoas que fazem as áreas pensando em outros motivos. No meu caso eu fiz porque era realmente o que eu gostava. E aí tu traz isso para o teu consultório. Aí tu tem pouco tempo para consulta, porque a demanda de pacientes é grande. Eu atendo uma área muito específica. Só que às vezes o paciente chega no consultório e o problema dele é na mão, mas o problema realmente não é. Então tu tem que avaliar a pessoa, tu tem que ter empatia, tu tem que saber que quem está ali veio consultar contigo não só te procurando por um problema no dedo. Tu tem que ter um tempo para poder, né, olhar para o paciente e enxergar ele através daquele problema. E muitas vezes, as consultas demoram 40 minutos, 30 minutos, 1 hora, e às vezes demoram 5, porque o problema é específico. Isso é uma coisa que eu não tenho visto mais tanto ultimamente, se colocar no lugar do paciente, saber por que ele está ali, investir no ser humano. Enxergar o todo. O todo dele, investir, ele saber né, como tratar o problema. Às vezes o foco é outro. Né? E como eu estava comentando aqui antes, essa super especialização da medicina, ela é uma qualidade, mas é um defeito também. E cada vez mais se deixa de olhar o paciente como um todo, cada vez mais se falha nesse sentido. E é uma coisa que me incomoda. É uma das minhas grandes qualidades, é o que eu levo para mim e tento passar sempre para os mais jovens, é atender muito bem o paciente. Ele está ali porque ele precisa de ti, ele não está ali porque ele quer. Ele está num ambiente desconfortável, né, que não é o ambiente usual dele. Em geral, em fragilidade. Em fragilidade, né, tendo que abrir os próprios problemas para um estranho. Né. Então, é isso que eu tento passar para o paciente, essa tranquilidade de dizer, eu estou aqui, eu também tenho os meus problemas, mas eu estou aqui, e esse momento é teu.
E aí, normalmente, isso distensiona muito, as pessoas conseguem explanar direito o que elas querem. Às vezes num tempo mais curto, às vezes num tempo mais longo, mas acho que o tempo, na verdade, é uma coisa não tão importante nesse sentido. Infelizmente, a medicina caminha cada vez mais para uma diminuição dessa relação. Por inúmeros fatores, não só o fator médico, mas o fator, né, tempo, também o fator remuneração, também, né, o fator dessa questão dessa judicialização que se tem hoje, em geral no Brasil, não só na área médica, em geral. Então, eu não tenho visto mais tanto isso nos médicos mais novos, eu tenho sentido falta disso, de tu atender o paciente, tu olhar para ele e tu saber que aquilo não é só um dedo em gatilho, um túnel do carpo, ele tem um nome, um sobrenome e uma carga por trás dele. Então isso é uma coisa que eu tento, na maneira do possível, fazer sempre. Sempre que dá, eu tento. Isso vem do Eric de sempre, isso vem do Eric lá dos 6 anos que queria curar as pessoas, isso vem e se criou cada vez mais com o Eric pai. Isso vem do Eric, acho que tentou não perder o romantismo durante a faculdade. Sabe? Óbvio que o fato de ser pai te transforma, o fato de ser marido te transforma, né? Te transforma, e saber que também que tu não é 100% eficaz, tu também é falível, tu também tem, né, os teus problemas, tu também às vezes pode errar. Dentro dessa visão, Eric, é uma visão até, acho que importante desmistificar, é a visão do médico, né? O que tu estava falando é exatamente isso, de ser falível, de por trás disso tudo ter uma pessoa, porque o médico é esta pessoa, e em cima disso, talvez até uma das coisas fundamentais é como essa pessoa reage ou tem estrutura, ou qual a sua estrutura para agir, né, trabalhar e ter todo essa condição de estar ali num ambiente assim tão delicado, né? Que é a pessoa do outro lado. O difícil, na verdade, para o médico, como tu bem disseste ali, nós havíamos mencionado, é lidar com a própria falha. Por exemplo, não é uma questão de uma falha ou de um erro que vai prejudicar o paciente, mas do fato de tu ter feito tudo o que tu podia e mesmo assim não ter dado certo. Né? E acho que essa, na verdade, é uma das grandes qualidades do médico, saber o limite dele, saber até onde ele pode ir. Saber, bom, até aqui eu vou, a partir daqui eu acho que eu não tenho mais o conhecimento suficiente, ou eu não tenho a capacidade de ir mais. Então isso, na verdade, para mim, uma das maiores qualidades do médico, para mim, é saber o seu próprio limite. Né? E saber que tu és tão falível quanto qualquer outro. Por mais que tu estudes, por mais que tu tenhas a vontade, vai chegar um ponto que tu não vai poder ir mais. A estrutura emocional, psicológica de um profissional da saúde frente a uma pessoa, seja no caso extremo que não conseguiu salvar, ou seja pelo processo de não ter conseguido chegar como gostaria, isso tudo tem que ter uma estrutura muito grande para poder, ou essa honestidade tem que estar muito presente para que isso não tenha um peso em si, né? E medir, quando a medicina é medida por resultado, que é uma coisa que eu não concordo, né? Por mais que se faça o resultado ser o objetivo, o resultado não pode ser o final, né? Eu estou me repetindo, mas eu tenho um motivo. Porque o que acontece? Tu faz tudo certo, tu faz aquela cirurgia, a consulta, a medicação, tudo certo, e o paciente não evolui bem. Ou o paciente, tu pode fazer tudo errado e o paciente evolui bem. Então são as coisas inexplicáveis, né? Então, por isso que eu digo, tem que avaliar pela relação com o paciente, tu tem que fazer o máximo que tu puder, mas também tu tem que saber que às vezes não vai dar certo. Isso para mim é a diferença do médico. Eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque eu fiz o máximo que eu podia. Eu não foquei naquele esquema, sabe, só assim, não, eu vou ali, vou fazer, vou embora e tá tudo bem, não, acabou, não. Eu sou aquele médico que quando o paciente não tá bem, ele não dorme, quando tem uma complicação eu vou ao hospital atender. Às vezes, esse ano eu saí do aniversário da minha filha, né, de 1 ano de idade, em abril, para atender um menino que tinha quebrado o cotovelo, porque os pais me ligaram. Então, minha mulher ficou brava, o que eu vou fazer? Sabe? Não posso deixar também alguém esperando com uma lesão muito mais grave. Sabe? Então, estar à disposição e, ao mesmo tempo, saber que
às vezes pode dar tudo certo, às vezes pode não dar. E saber lidar com isso é muito difícil. Sim, acredito. Deve ser uma das partes mais difíceis. Todo profissional, né? Tu tem que dar aquela notícia que às vezes não é tão boa, às vezes tu chega lá e... Né? Então essa questão de estrutural, eu acho que ela está muito ligada à pessoa, né? Ao tempo, à vivência, à experiência, né? De saber como lidar com esse tipo de situação, e também ao fato de que tu tem que ter uma estrutura por trás de ti também. A gente acerta e erra na educação dos filhos, usando um exemplo simples. Né? Tu tenta fazer tudo certo como pai, mas não vai acertar 100% das vezes. A medicina também é assim. Então tem muitos colegas que veem o paciente entrando no consultório como um potencial inimigo. Não como ele tem que ser visto. O paciente não tem culpa, o paciente te procurou porque ele precisa de ti. Acho que aí está o grande X da questão. Essa relação aberta, honesta, né, sem barreiras. E claro, o paciente tem o direito de saber tudo o que acontece com ele e saber que pode dar certo, também pode não dar. Isso é uma questão que eu acho extremamente interessante, até dentro dos nossos momentos, né, que a gente tem hoje de sociedade, vamos dizer assim. Um dos meus princípios hoje de compreensão é que a gente está cada vez mais, compreendendo o termo, mas a gente está cada vez mais espiritualizado no conceito de dar valor para dentro de si mesmo, de começar a buscar dentro de si esses valores básicos, né, para dentro do todo, né? Parece que aquela questão que a gente estava totalmente para fora, ela está cada vez mais voltando para dentro, né? Seja para a gente como indivíduo, especificamente, mas principalmente para isso. Não estou dizendo que sim, tenha que ter uma linha espiritualista, não é isso. Mas a espiritualização no conceito da individualização do indivíduo, né? De olhar a cada pessoa como um ser, com um contexto todo, como um arcabouço inteiro, né? Como uma unidade inteira, é o que é o espelho, né? É o modelo do que eu quero de mim, o que eu olho para mim, eu posso e devo nada menos do que fazer a mesma coisa para o outro lado, né? Nós estamos num mundo hoje em dia que tem duas características: um mundo extremamente individualista, né, e imediatista. Sim. Hoje as pessoas procuram os resultados mais rápidos e estão preocupadas muito com o seu eu, com o seu pátio, apesar de estar sempre olhando a grama do vizinho, mas você está preocupado com o teu pátio. Então é muito difícil lidar com isso, primeira coisa, porque a pessoa te procura que não resolveu o problema dela em 5 minutos. Às vezes existe bastante isso, quando na verdade o problema dela vai durar bem mais que 5 minutos. A pessoa às vezes vai na emergência procurar um médico porque ela não quer esperar o tempo do consultório de marcar a consulta porque ela não tem tempo. E outro lado, é uma relação muito interessante entre a ciência e a religião. Eu acho que elas são muito mais próximas do que a gente na verdade pensa. Sim. Se nós formos puxar a história, tem vários pesquisadores e cientistas que eram religiosos fervorosos. Então, eu sou muito contra esse afastamento, né? Eu acho que as coisas são interligadas, eu acho que a gente tem que sempre pensar que tem algo maior que a gente, primeiro, né? Sem se entrar em um foco de uma religião ou outra, né? Como nós estávamos comentando aqui, mas que as coisas não acontecem só pelo acaso, sabe? Elas têm, na verdade, um porquê de ser, né? Eu nunca encaro as coisas assim, aquele paciente foi parar na minha frente porque era eu que estava no plantão. Não é só isso. Eu brinco com meus colegas, ateu, graças a Deus, né? Sim. Ateu até tá sobre uma circunstância cujo qual tu precisa acreditar em alguém. Eu estou tendo uma oportunidade gigante aqui com ele de podermos estar abrindo aqui, né? Descascando um pouco da tua vida em público, mas acho fundamental conceitos de ética, conceitos de humanidade, conceitos de princípios pessoais, conceitos de valorização da vida, conceitos do quanto é difícil e duro para se chegar e para se estar onde está, né?
até para que com isso você consiga se trazer o bem, né? Então são os exemplos, as histórias e todos esses pontos que a gente busca aqui no programa. Tá? Agradeço, Eric, tua presença. Eu que agradeço o convite. Gratidão profunda e gratidão, e até o nosso próximo Vida Consciente.